Na minha apresentação vou de facto focar em aspectos-chave do Plano de Resiliência e Recuperação, olhando em particular para o setor dos transportes, e vou examinar o plano pela perspectiva dos objetivos de descarbonização e ao mesmo tempo pela perspectiva de crescimento económico. Para começar, quero lembrar que as reduções de emissões de carbono foram recentemente estabelecidas pela União Europeia com uma meta intermediária e muito importante para 2030, com uma redução de pelo menos 55% das emissões face aos valores de 1990 e com o objetivo final de se atingir a neutralidade carbónica em 2050. É precisamente dentro destas metas que o setor dos transportes é de facto um dos setores mais críticos e, portanto, temos que pensar na importância dos transportes para atingir estas metas. Ao avaliar as propostas do PRR, realmente ver com muito cuidado se as propostas estão de facto alinhadas com as metas em especial para o setor dos transportes, e depois também não esquecer que o setor dos transportes e a infraestrutura são uma alavanca importantíssima para o crescimento económico do país e, portanto, pensar não só no resultado em termos das emissões de carbono de investimentos de curto prazo, mas também pensar um pouco no crescimento de longo prazo resultante deste plano. Para começarmos, queria primeiro mostrar um pouco a composição das emissões de carbono em Portugal e a sua evolução ao longo do tempo, bem como as metas estabelecidas inicialmente pelo PNEC. E queria começar por dizer que a descarbonização em Portugal será atingida através do que eu chamaria 4 vetores de descarbonização. O primeiro, talvez o mais importante, é realmente a transição para as energias renováveis. O segundo é a descarbonização da indústria, que, claro, irá acontecer em paralelo com a transição para as renováveis e também com o uso de hidrogênio verde. A terceira componente é a componente de eficiência energética. E depois, ao olharmos aqui para as diferentes barras, podemos ver imediatamente a importância do setor dos transportes. Um facto muito importante é de notar que entre 1990 e 2005 as emissões do setor dos transportes basicamente duplicaram, o que é perfeitamente normal e de facto é uma componente que vemos na maioria das emissões de vários países, que resulta da dependência do automóvel e do aumento do tamanho do mercado do automóvel na economia. Quando olhamos ao período de 2005 a 2018, vemos imediatamente que, apesar de muitos dos outros setores já estarem de facto a reduzirem as suas emissões, em particular a produção da eletricidade com realmente uma transição muito agressiva para renováveis em Portugal, o que continuamos a ver é que o setor dos transportes, de facto, continua a ser talvez o setor mais problemático e, de facto, não vemos grandes reduções de emissões entre 2005 e 2018. É importante notar que chegamos a 2018 com cerca de 25% a 30% das emissões de carbono em Portugal oriundas do setor dos transportes e, portanto, quando chegamos às metas de 2030, a expectativa é que teremos que reduzir as emissões do setor dos transportes em cerca de 40%. E, portanto, eu vou aqui levantar 2 perguntas. A primeira é, será que, dadas as propostas que aparecem, quer na Lei de Bases do Clima que está em discussão, quer no PRR, conseguiríamos atingir estas metas? E depois, a segunda questão é,
ao atingirmos estas metas, será que também estamos a criar incentivos para o crescimento económico do país? Bem, antes de avançarmos nos detalhes do PRR, quero também lembrar que quando olhamos às emissões dos transportes, sem qualquer surpresa, as duas componentes principais são, de facto, os veículos ligeiros e depois os veículos pesados e ligeiros de mercadorias e autocarros. E estou a lembrar isto precisamente porque daqui a uns minutos vou levantar uma questão que é a questão das políticas públicas que estão em vigor ou que deveriam estar em vigor realmente para a transição dos veículos pesados de mercadorias, que a meu ver é relativamente importante. Bem, quando olhamos ao PRR, dado o enquadramento que fiz, parece-me que há três componentes principais para tentar atingir as metas de descarbonização. A primeira realmente é um programa muito ambicioso de mobilidade sustentável que assenta numa componente muito importante, que é talvez a transição para o transporte coletivo, e neste slide que vem do PRR podem ver imediatamente os vários investimentos que estão propostos. Basicamente, vemos dois investimentos chaves: a expansão da rede de metro, quer em Lisboa, quer no Porto, e depois, como é óbvio, a conversão de autocarros para autocarros limpos, bem como um investimento de uma linha BRT. A segunda componente tem a ver com um investimento bastante grande em infraestrutura, e aqui o objetivo principal, eu diria, é a melhoria da gestão do tráfego rodoviário, bem como um investimento em infraestrutura com o objetivo final de aumentar a coesão territorial. A terceira componente é realmente a transição para renováveis e, em particular, a Estratégia Nacional do Hidrogênio, no sentido em que parte da procura do hidrogênio poderá ser usada no setor dos transportes. E, portanto, com estas três componentes, a primeira coisa que eu quero fazer é avaliar uma a uma e oferecer e apresentar alguns argumentos. Bem, vamos então olhar a questão da mobilidade sustentável e da aposta no transporte coletivo. Como é óbvio que a aposta no transporte coletivo de facto aumenta a qualidade de vida dos usuários dos transportes coletivos, mas o problema principal desta medida é o facto de que, quando olhamos quer a área metropolitana do Porto, quer a área metropolitana de Lisboa, o modo de transporte mais utilizado continua a ser o automóvel. Para vos dar números muito específicos, na área metropolitana do Porto, a maioria das deslocações, cerca de 67%, é feita com automóvel, e em Lisboa 58%. E, portanto, há vários anos que eu tenho escrito sobre este tópico, e um ponto muito importante é reconhecermos que, apesar de se fazer esta transição para transporte coletivo, não devemos assumir imediatamente que as pessoas irão usá-lo mais. De facto, este tipo de projetos só funciona quando é feito conjuntamente com incentivos diretos de política pública que, de certa forma, penalizam o uso de veículos ligeiros e, portanto, incentivam a substituição para o transporte coletivo. Quero dar-vos um exemplo. Aqui na Califórnia, em particular em Los Angeles, tenho estado a trabalhar com a Câmara Municipal para lançarmos um programa de congestion charges, ou seja, um imposto ao congestionamento e à entrada de carros na cidade, precisamente para se criar a substituição para o transporte coletivo.
Claro que, sem essa substituição, parece-me que vamos ter dois problemas chaves em Portugal. A meu ver, é necessário ter uma política bastante mais agressiva da eletrificação dos veículos ligeiros, bem como a aposta em postos de abastecimento para carga desses veículos. E depois não nos podemos esquecer que, dado o rendimento da população, o mercado de veículos ligeiros usados ainda vai durar muitos anos e, portanto, com esse mercado, que é a maioria do mercado de veículos de passageiros ligeiros, dado o seu tamanho, apesar do investimento no transporte coletivo, a meu ver, não é claro que atingiremos as metas de descarbonização para o setor dos transportes realmente, sem termos a certeza que esta substituição acontece. E lembrar-vos-ia que, mesmo com redes de transportes coletivos muito eficientes, não é claro que a maioria dos indivíduos acabem por os usar. Isto vai ser particularmente importante na área metropolitana de Lisboa e do Porto, em que os preços das casas continuam a aumentar e, portanto, com as famílias cada vez a viverem mais longe do seu local de emprego e do centro da cidade, cada vez mais haverá pressão para continuar a usar o automóvel. E por isso parece-me que terá que se pensar de uma forma muito mais séria na eletrificação dos veículos ligeiros. O segundo ponto que queria levantar tem a ver com a componente de investimento relacionado com as infraestruturas. Como é óbvio que a melhoria das infraestruturas certamente tem o potencial de criar coesão territorial, se estiver ligado, como é óbvio, a estratégias que promovem a coesão territorial de forma mais direta, mas é preciso notar que a melhoria da gestão do tráfego rodoviário e investimento em infraestruturas não nos dá, a priori, qualquer garantia de descarbonização. Vamos, por exemplo, pensar numa política de infraestrutura que desvia o tráfego do centro urbano para a periferia. Certamente uma política dessas realmente reduz as emissões locais relacionadas com o consumo de gasóleo, mas não reduz o carbono. E, de facto, a aposta nas infraestruturas como gestão do tráfego rodoviário apenas contribui para a descarbonização se for combinada com uma política que faça os incentivos para o setor dos veículos pesados e mercadorias para se descarbonizar. E eu quero lembrar aqui que, dada a vida de um veículo pesado, sem apoios diretos à descarbonização, não me parece que este setor em Portugal esteja preparado para fazer a sua descarbonização. E do ponto de vista de crescimento económico, parece-me que há aqui um problema, que é, sem apoios diretos à descarbonização para o setor dos veículos pesados e de mercadorias, das duas uma, ou os preços dos produtos que estão a ser transportados irão aumentar ao longo do tempo, uma vez que com o aumento do preço do combustível, dado o imposto de carbono, esses preços terão que aumentar, ou ao longo do tempo a importância desse setor na economia diminuir. Portanto, parece-me que isto será, de certa maneira, um potencial entrave ao crescimento económico do país. Quero agora focar na terceira componente, que é o hidrogênio. Como sabem, tem havido muita discussão sobre o Plano Nacional do Hidrogênio. Eu próprio escrevi vários artigos. Estou aqui a falar no hidrogênio relativamente aos transportes, porque uma das possibilidades de se fazer a descarbonização dos veículos pesados é precisamente através do hidrogênio, claro, assumindo que existem apoios para a conversão desses veículos pesados. Mas, quando olhamos ao Programa Nacional de Hidrogênio, o que se vê é dois vetores. Uma aposta muito grande na injeção na rede de gás natural, que na verdade tem reduções de emissões de carbono muito baixas, e depois uma grande parte do hidrogênio verde será inicialmente exportado para o Porto de Roterdão,
E quero lembrar que essa produção, pelo menos até 2030, dados os meus cálculos, será subsidiada, não é? E, portanto, a questão que se coloca aqui é que o projeto do hidrogênio tem um custo de oportunidade muito grande, porque com todo o dinheiro deste subsídio para a exportação, se esse investimento tivesse sido feito para a descarbonização dos veículos pesados e potencialmente também dos transportes marítimos, parece-me que, do ponto de vista quer da descarbonização, quer do crescimento económico do país, talvez fosse uma melhor aposta. Finalmente, quero focar um ponto, talvez como académico, possa ser um pouco mais crítico, e quero lembrar-vos que, quer aqui na Califórnia, quer durante a administração do Presidente Obama, eu fiz parte das equipas que desenhou o programa de descarbonização dos Estados Unidos e da Califórnia. E o que eu quero dizer é que a política de clima faz todo o sentido, mas também deverá ser pensada como política de crescimento económico. E quando eu olho ao PRR, o problema principal que eu tenho com este plano é que eu não vejo imediatamente qualquer evidência que o PRR gerará crescimento económico e emprego. Na verdade, quando eu comparo o PRR com os planos que são feitos em outros países da Europa ou mesmo aqui nos Estados Unidos, um aspecto que é muito visível é, de certa forma, a falta de participação e consulta do setor privado e empresarial no desenvolvimento do PRR, que talvez fosse muito importante para realmente encontrar este equilíbrio entre estratégias de descarbonização que funcionam e que, ao mesmo tempo, promovem crescimento económico. E por isso queria-vos deixar aqui com duas ideias, talvez que se pudesse falar um pouco mais no roundtable, que são as seguintes. Ao pensarmos em descarbonização, parece-me que temos que pensar como é que a descarbonização poderá também ser usada como veículo de crescimento económico sustentável do país. Quero lembrar-vos que há bastantes anos uma das apostas no setor dos transportes veio com a Auto Europa para Portugal. Reparem que com a descarbonização e com a eletrificação dos veículos ligeiros, deveríamos questionar qual é o futuro da Auto Europa, porque, como sabem, os veículos que são produzidos em Portugal na Auto Europa neste momento não são elétricos e, portanto, parece-me que é preciso pensar se há a possibilidade da criação de um cluster de produção de veículos elétricos e de baterias que formasse, de certa maneira, uma nova Auto Europa em tempos de descarbonização. Foquei também na minha apresentação a questão dos veículos pesados. Parece-me que o PRR não tem qualquer tipo de estratégia de longo prazo relativamente ao setor dos veículos pesados e, como é óbvio, o setor dos veículos pesados poderá também ser um ótimo investimento e pensar-se numa criação de um cluster, sobretudo se ligado ao Programa Nacional de Hidrogênio. Portanto, aqui queria mencionar, por exemplo, o caso do Caetano Bus e a leadership que o Caetano Bus tem tido na produção de autocarros a hidrogênio e que realmente com investimentos estratégicos talvez fosse possível fazer um scale-up desse tipo de operações, bem como pensar na questão das baterias. E, portanto, terminaria aqui. Parece-me que deixei várias pistas para discussão e estou aberto, como é óbvio, para qualquer tipo de pergunta e para continuarmos com a conversa. Obrigado.